Direito e Literatura está de volta aos 50 anos do golpe militar, é o tema do programa de hoje. Aqui no estúdio, os nossos convidados nos ajudam a entender mais sobre esse assunto por meio da literatura. Nesse bloco, a gente quer discutir um pouco o contexto, né, da resistência ao golpe, enfim. E uma pergunta assim, onde vocês estavam no dia 1º de abril de 64? Enfim, eu posso contar assim rapidamente, eu descobri que havia golpe, porque meu pai, que era do interiorzão e vereador, metido na política do PTB, foi preso. Eu vi 2 caminhões cercados, homens com metralhadora, pega, tira para dentro do caminhão, leva embora e tudo o resto. Então, isso foram dias depois do golpe. Eu fiquei sabendo do golpe. Então, menininho, criança, vi, mas eu lembro perfeitamente. Chequei, inclusive, com a minha mãe, minha irmã, esses dados desse cerco e da prisão, né? E depois do bullying que eu sofria no colégio, porque meu pai tinha sido preso. Imagina, lá no meio do mato, o cara ser preso. Era apontado, né? Teu pai foi Exatamente, preso. Teu pai foi preso. Alguma coisa fez, né? Claro, E era chamado de subversivo. Na grande Quem quer responder primeiro, o Sérgio ou a Heloísa? Vou deixar o Bolzan por último. Tá bom. Vou deixar o Bolzan por último. Porque ele é mais novo. Porque ele é mais novo. Não tinha nascido ainda, isso é uma beleza. Nascido já tinha, né? Mas enfim. Heloísa, nesse entorno. Neste entorno. Eu estava terminando o 1º grau ou entrando no 2º grau. Lembro bem, eu estava na 4ª série, na época, 4ª série ginasial, e eu lembro dos acontecimentos, mas eles não foram para mim os mais marcantes. O 61 havia sido para mim mais marcante. Talvez porque o Brizola, conversando o tempo inteiro, isso tinha me marcado mais. E aqueles caminhões, eu morava em Santo Antônio da Patrulha, e aqueles caminhões passando, levando soldados para a praia lá, e a gente não sabia o que era. Mas 64 a gente estava no colégio, como se dizia na época, né? Nós estávamos no colégio, mas eu lembro de algumas coisas assim, logo das manchetes. Meu pai assinava a Folha da Tarde, então todos os dias ela estava lá em casa. A Folha da Tarde já nos trazia os acontecimentos. E logo depois o estado de sítio, então, nós ficamos um pouco assim, aguardando o que ia acontecer. Era um pouco distante, naquele momento era alguma coisa um pouco mais distante o que estava acontecendo. Depois a gente vai falar um pouco, né, sobre como que a questão não é tão simples assim, militares dando o golpe. Hein, Sérgio? Não, naturalmente era uma, digamos assim, uma conspiração muito mais ampla. Ela envolvia, obviamente, empresários, envolvia a mídia, envolvia parcelas muito significativas da classe média e, ao mesmo tempo, uma certa indiferença popular já em relação ao Jango. É muito visível porque quando eu cheguei em Porto Alegre, em 61, eu pude olhar como o adolescente espectador, porque meu pai também era um brizolista, ele era brizolista, sim, né? Meu pai também. E foi preso, também passou alguns meses aqui no SESM, aqui em Porto Alegre, que é hoje a fase, hoje ali foi uma prisão para mais de 500, eram quase todos do PTB e do Partido Comunista. Ali conheci muito menino ainda, depois me tornei amigo do professor Joaquim Felizardo. Era o grupo dos 11, né? O grupo dos 11. Embora na minha terra foram presos 12, não se sabe por que até agora. Uma era reserva. Mas aquilo era visível, assim, por exemplo, na legalidade você sentiu uma vibração, foi uma coisa assim, foi uma coisa épica, né? Cá entre nós. Foi um fato épico. E a coragem do governador Brizola na época foi estrondosa. Na noite que anunciaram que iam bombardear o Piratini, eles diziam, eu vou ficar aqui, eu vou morrer, mas eles não vão vencer. E que é um negócio que fica marcado, né? Ficou. Mas 64 eu me lembro, assim, claramente, eu não sei se era dia 1º, dia 2, de ir para frente da prefeitura, porque o palácio, o governador era hostil, né? Ao Brizola, ao Jango, era a favor do golpe, aliás, se refugiou espetacularmente em Passo Fundo para melhor preparar a resistência. Como se fosse possível você preparar uma resistência em Passo Fundo e não em Porto Alegre. Mas, enfim, em síntese, a resistência vinha na prefeitura, ali se reunia.
Eu vou dizer o seguinte, eu imagino, suponho, que durante a legalidade nós tínhamos em média, na Praça da Matriz, uma média de 10 mil, 15 mil, 20 mil pessoas. Era uma coisa impressionante, né? Aquilo lotado. Que já não se junta isso? Não, na prefeitura, olha, não tinha, a média era 1.000 pessoas. Nem com o Facebook se junta. E eu assisti isso, tive a chance de assistir o prefeito Sereno Chezes, na sacada da prefeitura, comunicar que, enfim, havia terminado a resistência, que tanto o governo, o Jango renunciaram. Que não dava para resistir. Que não dava para resistir. Nunca me esqueci, sempre ficou. Eu passei e tinha um sargento do Exército, fardado, né, que acho que deve ter sido caçado, não sei, chorando, sentado no cordão, ali no outro lado da prefeitura, ali perto da Rua Uruguai, chorando copiosamente. Ficou aquela imagem assim, e era um dia bonito, as pombas voando de absoluta indiferença da natureza, diante do drama, né, que a gente vivia. Mas já era sintomático, né, de que não havia a mesma disposição popular para o enfrentamento. Por isso não houve enfrentamento nenhum. Não né? houve, não. E Bolzan, você era muito pequeno. Bom, eu provavelmente estava no colo da minha mãe, mamando, porque eu tinha 1 ano e um pouquinho. Então você... Lá no Jaguari das Belezas Naturais. Então você também... Então já pode falar sobre o entorno, sobre a conspiração e que o Sérgio já deu uma dica antes, e que os livros de vocês que trouxeram fomentam, dão aso a essa discussão, por exemplo, papel da igreja, papel do empresário, alienação. Igreja, empresário, alienação, conspiração, apatia e a grande imprensa apoiando o golpe, correto? Claro, mas... Veja os editoriais do Estadão, da Folha, todos apoiaram, o Jornal do Brasil. A Folha agora, ontem, publicou um editorial pedindo desculpas por ter apoiado o golpe, né? 50 anos depois eles resolveram pedir desculpas. Mas, talvez como todos aqui, eu acho que esse é um dado interessante, né? Meu pai também era um brisolista, meu avô veio, né, aqueles imigrantes italianos que vinham... Parece que todos eram brisolistas no Rio Grande do Sul, não? Mais do que brisolistas. Fora o Meneghetti, ninguém fugiu. E o pai da... O meu pai não era Heloísa. brisolista e nem getulista. Ele era antigetulista meu e avô era getulista. Ele era Partido Libertador, então conservador, seguramente. Meu pai foi contemporâneo do Brizola, na época deles, da juventude e tal. Mas, de fato, eu acho que o Sérgio coloca bem essa coisa de, talvez, como num período ali de 3 anos, de 61 para 64, como de alguma forma se mudou as circunstâncias e a questão da resistência que está presente em 61 no primeiro momento é forte e que segura, de alguma forma, um golpe que já, de certo modo, já estava se preparando, né, frente, sobretudo, às reformas que o Jango queria fazer depois e que é um tema que eu acho que é importante depois nós podemos tratar, que até hoje não se fizeram, de fato, no país, ou seja, que ficaram em banho-maria, talvez exatamente fruto dessa cumplicidade que marcou o próprio golpe na época, ou seja, entre as forças vivas da comunidade, ou seja, forças civis, militares e empresariais e tal. A marcha da família... 22 de março, né, de 64, o slogan da igreja foi em 63. Tá. Mas as marchas foram... A grande marcha, que dia foi? Em 64. 22. Foi em março. 22 de março. Entre o 13 e o 31, todas essas coisas aconteceram. O grande comício O comício foi dia 13 e dia 31 para primeiro o golpe. Então, neste período, as coisas, vamos dizer assim, as cartas foram dadas, todas ali, as últimas. Aqui estava marcada para a primeira semana de abril, ou seja, nem os organizadores tinham certeza de que esse golpe, não tinham nem noção, alguns deles, de que ia acontecer, porque estava marcado, eu me lembro claramente, eu estudava no Anchieta e havia esse convite para que fôssemos na primeira semana de abril. Agora, difícil resistir, né? É difícil para um governo, por exemplo, 61, legalidade, uma resistência. É difícil para um presidente, ou enfim, para o establishment, então, resistir a os grandes jornais com editoriais. A Ordem dos Advogados do Brasil que apoiou. Sim. A igreja radicalmente contra o presidente Goulart. Quer dizer, como era possível como era possível que alguém pudesse
por exemplo, com o esquema Assis Brasília e todas essas coisas, que era pífio. Sem contar com a ajuda externa e com a influência externa americana, claro, pautando a Quinta Frota, o próprio risco comunista na América. Né? Quem era contra? Agora, eu acho, sinceramente, que em 61, essas condições, de certa forma, menos impactantes, estavam presentes também. Era o Congresso, era a grande imprensa de todo o país. É que em 61 foi possível, no Rio Grande do Sul, um movimento que congregou, eu não vou dizer todo o Rio Grande do Sul, que seria um excesso, porque teu pai estava lá, eu tinha um avô também que era contra, né? Mas foi possível porque, de alguma forma, algo não se tinha esgarçado ainda. Eu acho que a questão, para a gente não ficar sempre com uma visão um pouco vitimista da história, eu acho também que entre 61 e 64, essa base, essa gigantesca base de apoio que aqui tinha o governador Brizola e o Jango, meio que se rompeu. E eu acho que o Brizola, embora eu admire naturalmente como um homem que fez um gesto épico, né? Ao mesmo tempo ele foi derrotado com a aceitação do parlamentarismo, e isso o levou para uma posição de radicalidade verbal, mais verbal do que ninguém imaginava que o Brizola pudesse querer um país comunista aqui, né? Mas uma radicalidade verbal. Eu me lembro claramente de, em frente ao Palácio em 62, ouvir e fazer uma espécie assim de repto ao público, em sua maioria jovens, tinha 2, 3 mil pessoas talvez ali, e os gorilas, o que nós vamos fazer? E nós gritamos lá embaixo, paredão, paredão, paredão. Olha, a ideia revolucionária para uma massa significativa, representativa da população é uma ideia assustadora, é uma ideia, claro, ainda havia toda a propaganda anticomunista, mas eu acho que de alguma forma também esse radicalismo verbal tirou um grande número de gente, de classe média, sobremodo, porque tirou da toca. Tirou da toca. Quer dizer, o sujeito não só tirou da toca, mas fez mudar de opinião. Ou seja, pessoas que em 61 defendiam a legalidade, não a defenderam em 64. De certo modo, isso criou um certo caldo de cultura de favoreceu. De apoio, ou pelo menos de não contrariedade em relação ao próprio golpe de 64. Eu acho que Exemplo claro, o quartel de São Leopoldo, né? Que anoiteceu, na noite de 31 de março, ele estava do lado do governo. Amanheceu no dia 1º de abril do outro lado. Quer dizer, aí era internamente, dentro do grupo, as forças ali no último, esse debate hora, histórico, né? Há toda uma contrariedade, inclusive com relação à própria cumplicidade interna do militar. Não? Começo com você no próximo bloco, porque o Direito Literatura agora vai para o intervalo. Na volta, a nossa discussão prossegue. Depois vamos, no próximo bloco, debate sobre as outras circunstâncias do golpe militar no Brasil. Golpe militar e civil. Nós já voltamos, não saia daí.